para outras pessoas conseguirem assistir depois. Boa tarde para quem eu ainda não falei boa tarde. Oi, peraí, o quê? Peraí, o quê? Vai esperar mais um pouco? Tem gente que vai entrar ainda, Jamile? Será que é isso? Tá. Um tempinho. Vou esperar. Eu vou começando a colocar aqui para apresentar a tela. Vou lá entrar na nossa sala de aula para a gente ver, então, um pouquinho hoje da nossa atividade. A minha ideia hoje, pessoal, era deixar vocês perguntarem o que vocês tinham de dúvida das últimas aulas. Eu vou tentar destacar uns pontos mais importantes. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Pode perguntar pelo chat, pode abrir o microfone, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, a aula de hoje nada mais é do que uma... Ai, não é essa daqui. Eu estava abrindo as últimas aulas para baixar os PPTs, né? Então, olha só, pessoal, a nossa aula de hoje, então, é uma aula que vai falar aí sobre ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos são os ácidos que estão dentro do núcleo da célula, por isso que ácidos nucleicos. Quem são eles? O DNA e o RNA, ok? Até aí tudo bem. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui para vocês que a gente iria discutir um pouquinho, então, de forma mais geral, destacando os pontos mais importantes. Falei para vocês trazerem dúvidas e curiosidades. E, pessoal, eu proponho, então, né, peguei todas as habilidades das nossas últimas aulas e coloquei aqui tudo nessa aula. Então, reconhecer o DNA como polímero formado por unidades básicas, que são os nucleotídeos, repetidas ao longo da molécula. Identificar o significado da repetição e do emparelhamento específico de unidades para o papel desempenhado na molécula de DNA. Reconhecer as semelhanças e as diferenças entre DNA e RNA. Relacionar o processo de duplicação do DNA com o processo de divisão. Interpretar gráficos e figuras relacionados ao processo de duplicação e identificar o papel da enzima da DNA polimerase no processo de duplicação. E daí, o que eu proponho hoje como atividade para vocês me entregar? Que é construir um mapa conceitual englobando todos os conteúdos estudados, né? Então, tentar fazer um apanhado aí geral de tudo que a gente estudou. Do DNA, do RNA, de duplicação. E eu acho que a gente viu bem por cima a transcrição e tradução. Então, esses dois últimos aí, eu acho que a gente veria com mais enfoque nas próximas aulas. Mas, assim, tentar fazer esse mapa conceitual, assim, de uma forma que a gente tente resumir o que a gente aprendeu até agora, o que a gente viu até agora. Alguém gostaria de começar fazendo alguma pergunta? Ai, professora, eu não entendi tal ponto. Alguém gostaria de fazer? Ou não, eu posso ir falando e se surgirem as dúvidas, a gente vai conversando. Coloquei aí novamente o nosso link da lista de presença. Então, pessoal, vamos começar? Então, lembrando o que é o DNA, né? Então, a gente teve uma aula aí, o que é o DNA? DNA é a molécula da vida. O DNA é um polímero. O que é um polímero? Então, é uma molécula grande formada por unidades repetitivas. É isso que é um polímero. Por isso que a gente fala que o DNA é um polímero. Quais são essas unidades? Unidades são essas. As unidades que a gente fala, que compõem, então, o DNA, são os nucleotídeos. Né? Então, se a gente vê aqui, o DNA ele é formado sempre por uma base nitrogenada, por um açúcar, que é uma pentose. Por que pentose? Porque tem 5 carbonos, por isso que é pentose, né? E um grupo fosfato. Isso é o nucleotídeo. Então, ao longo da estrutura inteira do DNA e do RNA,
a gente tem essa formação aí repetida, sempre nucleotídeos. E o que vai mudar de nucleotídeo para nucleotídeo? São as bases nitrogenadas. Então, no caso do DNA, eu tenho adenina, timina, guanina e citosina. E no caso do RNA, a gente vai ver que eu tenho adenina, uracila, guanina e citosina. Tá bom? Então, já tem uma diferença aí. Uma coisa importante que eu pulei aqui, que é o quê? É a função do DNA. Então, o DNA, ele é o quê? Ele é o nosso material genético. Ele é a molécula que comanda e controla todas as atividades do nosso corpo. Né? Então, ele tem essas informações genéticas. Então, tá escrito no meu DNA, dessa forma, nesse código, que eu tenho que ter as características que eu tenho. Várias delas, por exemplo, a cor do meu olho. É uma característica genética determinada lá no DNA, tá bom? E como que é o nome do DNA? Porque DNA é uma sigla, né? O nome do DNA é ácido desoxirribonucleico. Então, o açúcar que tem dentro do DNA é a desoxirribose. Por isso esse nome para ele, tá bom? Então, vamos lá. Aqui falando, aqui a estrutura. Então, essa estrutura ela é bem importante também para a gente conseguir diferenciar. O DNA, ele é de dupla fita e ele tem esse formato em hélice. Por isso que ele parece essa escada, né, em caracol, não sei se a gente pode chamar assim. Aqui a gente já viu os nucleotídeos. Aqui, então, são as bases nitrogenadas que a gente já falou. Adenina, guanina, timina e citosina. Lembrando que as bases nitrogenadas, elas fazem o quê? Elas fazem pares específicos, pareamento específico. Então, a guanina só se liga com a citosina e a adenina só se liga com a timina, ok? É pareamento específico. Alguém tem alguma pergunta? Escutei. Deixa eu colocar aqui e ver. Trabalho com a Marina, eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa, mas eu não peguei para corrigir ainda. Será que é as mesmas coisas que eu tô pensando? A gente teve que montar um DNA pro. Ah, sim, foi o que eu sugeri para ela. É o seguinte, vocês sabem que a aula de PE, ela vem para biologia, né? PE úmida. Né? Então, geralmente ela corrige e daí ela me passa a nota. Geralmente a gente faz assim. Mas bem legal, né? Eu sempre passo essa atividade também. Então, continuando aqui, então, esse é o DNA. Eu tenho até aqui o desafio da semana, construir. Certo? Alguém tem alguma pergunta sobre o DNA? Então, qual é a principal função do DNA? É armazenar as nossas características, as nossas informações genéticas, né? Características depois que elas vão ser transformadas. Mas as nossas informações genéticas, isso o DNA faz. E aonde o DNA está? O DNA está dentro do núcleo. Ó, então a gente tem um cromossomo lá dentro do núcleo. Na nossa espécie, a gente tem 23 pares de cromossomos, né? Que estão lá guardados e é lá dentro que eles ficam armazenados. Então, agora vamos ver um pouquinho do RNA, certo? O RNA também é um ácido nucleico. Todos os seres vivos também possuem RNA, assim como o DNA. E o RNA, ele tem a função específica de ser o carinha responsável pela síntese de proteína. O que é a síntese de proteína? É a produção de proteína. Então, o nosso corpo, toda a nossa estrutura corporal é proteína. Então, meu cabelo é proteína, a minha pele é proteína, tudo é proteína. Então, é o RNA que consegue ler de alguma forma, que a gente vai ver, ele consegue ler o DNA, esse código que é o DNA, e ele consegue fazer, então, todo o mecanismo para produzir a proteína, como está escrito lá no DNA. É esse o vínculo dos dois. E o nome do RNA, pessoal, é ácido ribonucleico. Ribose, então, é o açúcar que tem lá no RNA,
tá bom? E ele existe 3 tipos, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. E cada um deles está relacionado a uma etapa específica da produção de proteína no nosso corpo. A gente viu na aula, né? O RNA mensageiro é aquele carinha que copia a informação do DNA e leva essa informação para outro lugar. O transportador é aquele cara que pega os aminoácidos são as pequenas partes de uma proteína. Então, ele pega os aminoácidos e leva até o ribossomo. O RNA ribossômico é o carinha que, de fato, vai formar a proteína que a gente precisa para aquele momento, né? Então, por exemplo, cabelo, que é uma proteína. Certo? Então, aqui, vamos ver as diferenças agora, comparando uma molécula com a outra. A primeira diferença que a gente vai encontrar é que o RNA, geralmente, ele possui uma única fita, uma fita simples, que a gente chama. Mas ele ainda tem um formato helicoidal, ele ainda é em hélice. Uma outra diferença é que ele tem uma outra base chamada uracila. Ela veio para substituir a base timina, né? Então, tem a timina no DNA e aqui a gente tem uracila. Ela vai fazer pareamento com a adenina aqui no RNA. E daí, outra diferença é o açúcar. Aqui, no caso do RNA, a gente tem um açúcar chamado pentose. E no DNA é a desoxirribose. Pentose não, perdão, ribose. Uma pentose chamada ribose. E no DNA, a pentose se chama desoxirribose, certo? Aqui novamente mostrando essas diferenças, aqui mostrando as bases. E aqui é uma perguntinha, né? Quais são as diferenças? Por que eu tô falando, enfatizando bastante as diferenças? Porque é uma questão muito cobrada nas diferentes provas que a gente tem aí pela vida. Né, qual a diferença do DNA e do RNA? Então, aqui, ó, tem uma tabelinha que mostra pra gente as diferenças. Ok? E aí, nas últimas aulas, a gente viu um processo muito importante, que é o processo de duplicação do DNA. O processo de duplicação nada mais é do que a produção de DNA, né? Esse processo, ele é chamado de um processo semiconservativo. Como assim, professor, um processo semiconservativo? Porque eu vou ter sempre uma fita de molde. Então, uma fita vai ser conservada e a outra vai ser produzida. É sempre assim, é um processo semiconservativo. Então, olha que legal aqui esse desenho. Eu tenho aqui, então, a separação, se fosse para eu falar, né, da duplicação do DNA. Então, tem aqui a separação dessas duas fitas. Eu deixo o DNA em fita simples. E daí aqui a gente tem, então, essa proteína que vai ser a responsável por, então, montar a nova fita de DNA aqui, complementar a essa fita molde, essa fita que foi conservada. Ok? Então, é esse o processo de duplicação. E por que esse processo de duplicação, ele é importante de acontecer? Porque o nosso corpo, ele forma células a todo momento. E as células, para serem formadas, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma cópia de como ela tem que atuar no organismo. E essa cópia, e como é que se diz, essa receita, né, de como ela tem essas instruções de como ela tem que atuar no nosso organismo, tá onde? Tá escrito lá no nosso DNA. Então, toda célula que se forma no meu corpo precisa ir com uma cópia dessas informações. Então, por isso que a duplicação do DNA é um processo muito estudado. E aqui tem esse gráfico, que ele também é bem cobrado, que está relacionado com a duplicação e a meiose, que é o processo de divisão celular. Então, tem a duplicação do DNA, que acontece aqui na intérfase. A célula, ela faz, então, todo o processo de mitose, e quando chega lá na telófase, que ela se divide, tem a formação de duas células filhas,
a quantidade de DNA cai de novo, certo? Então, aqui ocorre a duplicação, porque está sofrendo todo o processo, e aqui, então, ocorre essa divisão. Cada célula vai ter, então, sua cópia de DNA. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, sobre o processo de duplicação, sobre os ácidos nucleicos, a diferença entre eles, é muito importante a gente saber. Cri, cri, cri. Entenderam tudo? Deixa eu dar uma olhada se eu não falei. Ah, essa aqui é a mesma aula. Esses PPTs, pessoal, que eu coloquei aqui para vocês hoje, né, que eu apresentei, esses PPTs, eles estão todos nas outras aulas, tá bom? Lá no Class. Então, se vocês estiverem com dúvida, vocês podem abrir lá uma aula anterior e ver esse PPT. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Pode fazer o mapa no Canva, sim, tá? Fiquem à vontade, vocês podem tanto fazer o mapa mental na mão, numa folha de caderno e mandar uma foto para mim lá pelo Class, ou vocês podem fazer no Canva. Daí é a critério de vocês, tá bom? Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vocês estão liberados. Todo mundo assinou nossa lista de presença hoje para a aula. Estou colocando aí novamente o link. E daí vocês têm... Professora, só confirma se meu nome tá aí, por favor. Confirmo sim, Piper. Vamos lá, cadê aqui? Ai, Tá, porque eu acabei de abrir, Peter. tá? Olha lá, os nomes que estão aqui, vocês estão vendo, né? Kaique, Jamile, Amanda, Fabrício, Júlia e Stephanie. Todos. sim. O meu eu não Então tá consegui bom. colocar. Quem não conseguiu colocar? Eu, Antonella. Antonella. Tá certo, Antonella? Sim. Com 2 L's. Eu não vi o Gustavo aqui também, Gustavo. Gustavo. Mais alguém que precisa colocar aqui, acrescentar? Não consegui abrir aqui. Não. Maria Não. Laura, você é de que turma mesmo? Segundo B. Do B. Pronto. Eu acho que é isso, meus queridos. Então, vocês estão agora dispensados para fazer a atividade lá, tá bom? Nesse tempinho. Pelo menos começar a fazer.